Greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, você está no meu canal sobre ensino do inglês. Gravo vídeos desde o início do ano passado, inglês do nível básico ao avançado. Playlists de nível básico, explicações em português. Intermediate Advanced, o vídeo será inteiramente em inglês. Então dá uma olhada. Gramática, vocabulário, inglês para negócios e agora inglês para concursos. Cada tema tem 2 playlists diferentes e mais de 600 vídeos, tá? Inglês para concursos é apenas uma playlist. Before we begin, subscribe to my channel. Antes de começarmos, assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha se você curtir e ative o sininho das notificações. Eu gravo vídeos com bastante regularidade. E nos últimos tempos eu venho concentrando a minha gravação de vídeos em questões para concursos / vestibulares, tá? Priorizando agora questões para concursos, mesmo porque tem um edital da Sebrasp aberto, né? Bastante popular, que é o edital da Petrobras. Aí eu tô resolvendo questões de inglês, alright? Então vamos lá? Vamos começar? Bom, nos 2 últimos vídeos, nós exploramos esse texto enorme aqui, tá, gente? Ai, deixa eu só aumentar o zoom. Nós vimos explorando esse texto enorme e nós fizemos uma tradução e uma compreensão extensiva de todo o conteúdo do texto. Então, para que você assista os vídeos das questões, é altamente recomendável que você assista, evidentemente, o vídeo do texto, né? 2 constatações, né? Aqui a gente tem uma quantidade enorme de questões. De 26 até 45. Eu acho bem provável mesmo, que o concurso atual, né, cuja quantidade de questões de conhecimentos básicos é 50, tá vendo? Ele vai até 50 aqui. Esse concurso aqui é de 2007. É bem antigo? É na época que a Sebrasp era CESP ainda, tá vendo? Mas não tem problema, né? Um ponto de atenção é esse. Como são 50 questões, gente, é muito conteúdo. Eu acho pouco provável que a Sebrasp, por esse histórico aqui, eu acho pouco provável que ela dedique apenas 10 questões a inglês. Eu acho bem provável que nós tenhamos 20 questões para inglês e 30 para a língua portuguesa. Sendo assim, a probabilidade de vir um texto grande deste tamanho e uma série de questões, né? Na verdade, são 2 textos, olha só o tamanho. É um texto grande e depois tem um outro texto menorzinho que a gente vai explorar também nos próximos vídeos, tá? Ou próximos vídeos. Antes a gente partir para questões de outro concurso. Eu vou pegar primeiro só questões Petrobras para explorar com vocês. Então, isso é um fato. Então, vocês têm que estar preparados para ler textos grandes, extensos, né? Quanto mais vocabulário você tiver, melhor. Você não precisa saber inglês para resolver as questões. Eu diria que tem ressalvas aí, porque pelo menos essas questões que estão aqui, tá, gente? Essas questões aqui, por exemplo, pode ser inferido do texto que, ou seja, você vai ter que fazer uma inferência, ou seja, tem que entender o texto e fazer uma extrapolação. Olha, eu posso inferir isso a partir de uma informação que tem no texto. Então, como os termos que estão aqui não são exatamente os termos que tem no texto, se você não souber interpretar, não tiver uma noção de sinônimo, você vai ter dificuldade, tá? Esse bloco de questões aqui, ó, de acordo com o texto, mesma coisa. É uma interpretação de texto. Não é uma inferência, mas é uma interpretação de texto. E aqui
é uma parte que não depende de interpretação de texto. Essa parte aqui, ela explora ou gramática ou vocabulário. Tanto que tem algumas partes que você não precisa nem voltar no texto. Se você for bastante esperto, você não precisa nem voltar no texto, tá? Eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu tenho relativa dificuldade... Ih, gente, eu tirei o zoom. Eu tenho relativa dificuldade de pegar... ler o texto uma vez só, já ir nas questões e lembrar todo o conteúdo do texto. Principalmente um texto desse tamanho. Mas a ideia, a essência do texto, você tem que pegar, né? Como se fosse uma interpretação de texto em português. E lembrem-se, gente, conhecimento básico para esse concurso, ele não é apenas eliminatório, ele é classificatório. Então, se você vai ter 120 questões, certo? Você terá 120 questões no concurso todo. Dessas 120 questões, 50 são de português e inglês. Então, não é só eliminatório, ele vai contar para a pontuação final. No critério de desempate, evidentemente, ele não vai ser o principal critério, né? Vai ter outras questões lá abaixo, né? Conhecimentos do grupo do bloco 1, vai ter o maior peso, bloco 2, depois bloco 3. Ou seja, você tem que olhar o edital para entender. Aliás, edital, gente, é a regra do concurso público. Não façam como eu, ou façam como eu, enfim, né? Neste concurso de 2007, que é o concurso que eu passei, né, que eu trabalho na Petrobras, esse concurso que eu passei foi um concurso que eu saí marcando certo e errado em todos. Todos. Tinha algumas questões que eu tinha dúvida, evidentemente, mas eu marquei tudo. Cometi um erro? Cometi, porque eu não deveria ter marcado tudo. As questões que eu não soubesse ou não tivesse certeza, eu poderia arriscar deixar em branco, que aí eu não ia perder pontuação. Entende? Nossa, eu era muito verdinho em concursos naquela época, mas eu, entre aspas, passei. Eu acertei, né, da prova toda 87, eu fiz 87 acertos e cometi 13 erros. Então eu fiz uma pontuação 74, pontuação líquida. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É dica minha. E se você não souber resolver, não tiver certeza, deixa em branco. É estratégico deixar a questão em branco, mas muito cuidado. Número de acerto é critério de desempate. E a probabilidade de você ter pessoas empatadas com você é bastante elevada, tá? Então vamos lá. Vamos explorar aqui a primeira. It can be inferred from the text that. Então, pode ser inferido a partir do texto que. Vamos ver as afirmativas aqui. Broken windows relate to negative aspects of a place or business. Então, é importante você ter assistido os 2 primeiros vídeos, tá? Para você entender a teoria das janelas quebradas. Aqui está dizendo que as janelas quebradas se relacionam a aspectos negativos de um lugar ou negócio. Então, assim, se você leu o texto e entendeu, você vai afirmar que sim, né? Porque aqui, ó, vamos pegar o que é broken windows, tá? Deixa eu me ver aqui. Ele tem a ver muito com isso aqui. Por exemplo, se você cometer... Aqui, ó. A teoria das janelas quebradas. Aqui, tá vendo? O texto, ele tem o título Janela Quebrada, mas ele só começa a explicar o que é janela quebrada, conceitualmente, lá embaixo. Aqui ele fala que quando os crimes menores, como pichação e pular catraca para não pagar passagem, né,
são aplicados, né, as penalizações, as leis são aplicadas contra esses crimes. Os crimes maiores, de maior repercussão, a taxa desses crimes mais graves vai declinar. Então, isso é parte, né, da teoria dessas janelas quebradas. Aqui ele vai explicando a política de tolerância zero, a gente já viu isso, né? Que a taxa de crimes vem caindo. E aqui tá falando que o mesmo princípio se aplica aos negócios, porque ele fala aqui, ó, vamos ver, a teoria das janelas quebradas é tudo sobre o poder inquestionável, né? Ou inerrável, né? Porque mistake é erro, unmistakable, que não é passivo de erro, o poder que não é passivo de erro da percepção sobre o que as pessoas veem e as conclusões que eles chegam. E aqui tá falando dos negócios, certo? Então, esse primeiro parágrafo, ele introduz o tema, ele fala que o livro ele foi influenciado por esse artigo, e o segundo parágrafo dá um exemplo lá de Nova York, dessa aplicação, de como a taxa de crimes caiu, ou seja, uma aplicação social. A partir desse parágrafo, que começa com Levin, ele fala no contexto de negócios, tá? Diante disso, a gente pode dizer o quê? As janelas quebradas se relacionam aos aspectos negativos de um lugar ou negócio. Está correto, tá? Essa questão aqui eu diria que é fácil. Bom, quanto mais cedo, né? Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de expressão, the sooner. Quando eu falo assim, the sooner, the better. Quanto antes, melhor. Aqui nós temos uma combinação, né, de dois comparativos de superioridade, né? The more, the merrier. Quanto mais, melhor. É mais ou menos esse tipo de combinação. Quanto mais cedo, né, que soon é cedo, sooner é o comparativo de superioridade. Quanto mais cedo alguém, né, o one aqui se refere a uma pessoa. Quanto mais cedo alguém conserta uma janela quebrada, né, porque fix é consertar. As consequências fatais que poderiam resultar, né? Could é o verbo poderia, tá? É o passado do verbo can. As consequências fatais que poderiam resultar do fato dele ser ignorado, né? From its being ignored, né? Do seu ser ignorado, ou seja, se as consequências que poderiam resultar a partir dessa janela quebrada de ser ignorada são minimizadas ou eliminadas. Aí você tem que voltar no texto, porque ele fala aqui, por exemplo, ó, when laws, aqui, ó, eu não vou ler em inglês não, já vou traduzir. Quando as leis contra pequenos crimes, tais como pichação e pular-catraca, são aplicadas, quando essas leis são aplicadas, e as janelas quebradas são rapidamente ou prontamente reparadas ou consertadas, as taxas de crimes mais graves, né, ou mais relevantes, irá declinar. Então, está correto. O único ponto de atenção é esse eliminated aqui, que me gerou dúvida, tá? Quando eu refiz, porque eu já fiz essa questão no meu concurso, né? Porque aqui não tem nada afirmando que vai eliminar, tá falando que vai reduzir, certo? Mas, aqui tá falando, ó, pichação foi prontamente limpa nos carros de metrô. Então, eu posso dizer que foi eliminado. Ó, pulo de catraca não era mais tolerado e essas leis foram aplicadas. Então, quando eu tô dizendo isso, eu posso afirmar, posso inferir, né, gente? Porque essa informação não está no texto, que ele também ele pode ser ou minimizada ou eliminada, tá? Então, a única pegadinha que eu veria aqui é esse eliminated, mas lembre-se, é uma inferência. Questões de inferência não quer dizer que a informação que está no texto
que está na questão está no texto. Mas é uma conclusão que você pode chegar a partir do texto de uma forma segura. Então, essas questões de inferência, para mim, são perigosíssimas, tá? Então, ela requer uma maior atenção para interpretação, tá? A próxima questão. Some people were used to riding free in subways in New York. Algumas pessoas costumavam, né? To be used to quer dizer costumar fazer alguma coisa. Quando eu falo were used to, quer dizer costumavam andar de graça nos metrôs em Nova York. Aí é a questão do refraseamento. A frase ela é reescrita de uma outra forma, que não está igual no texto, mas o sentido é o mesmo. Isso é muito usado em concurso público. Lembra que aqui eu estou falando do crime das pessoas pularem a catraca? Quando eu falo que a pessoa está pulando a catraca, eu posso inferir que ela não vai pagar passagem, né? Ela está pulando a catraca porque ou ela não tem dinheiro para pagar passagem, ou ela não quer pagar passagem. Então, algumas pessoas costumavam andar de graça, né? Ou seja, quando tinha esse crime, né, de turnstile jumping, que é o pular catraca, essas pessoas andavam de graça, então está correto. Não está dizendo que elas andavam de graça, mas eu posso inferir isso a partir do texto. É sutil a diferença, né? Aqui outra questão. Windshield cleaning was illegal, and that's the reason violators were arrested. Bom, limpeza de para-brisa era ilegal e aquele é o motivo que os violadores, né, da lei foram presos. Aí você pensa, gente, tem isso no texto? Bom, tem essa palavrinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqueles caras que tomariam vantagem dos engarrafamentos ou luzes vermelhas para pular em frente dos carros com, né, squeegee é como se fosse um rodo, né? Um rodinho lá para limpar a janela lá do para-brisa do carro. Rapidamente limpando e pedindo dinheiro, foram presos. Aí tem on the grounds of jaywalking, ou seja, com que motivação essas pessoas foram presas. Aí você vai ver o que é jaywalking. Ó, qual que é o crime? O crime é limpar o para-brisa? Não. Eles foram presos com essa motivação aqui, ó. Uma forma ilegal ou perigosa de atravessar a rua em um lugar onde carros não param geralmente. Então, assim, os carros não param naquele lugar e as pessoas ficam lá na frente, elas estão cometendo um crime. Então, eu posso afirmar que a limpeza de para-brisa do vidro do carro era ilegal? Não. Então está falsa, tá? O que é ilegal não foi isso. Foi o fato deles pularem na frente do carro para fazer isso em um lugar que não era permitido, tá? Em que o tráfego de carros não poderia ser interrompido. Próxima questão. Quality customer service seems to be the key to loyal and confident customers. Aqui é uma inferência, bem inferência mesmo, porque ele fala assim, a qualidade, o serviço de qualidade ao cliente parece ser chave ou crítico para consumidores confiantes e leais. Não tem essa informação de forma direta no texto. Aí você tenderia a falar que é falso, mas preste atenção. Aqui ele fala que
A percepção, ela é muito crítica, é ainda mais crítica, tá? Né? Porque o que as pessoas veem e as conclusões que elas têm, né, tomam a partir do que vem. A forma que um consumidor ou potencial consumidor percebe o seu negócio é crucial para o sucesso ou falha. Se você fizer um erro, cometa um erro, um engano, tenha um empregado mal educado ou rude, deixará ou deixa aquele consumidor sair com uma experiência negativa, uma vez que seja, e você está convidando o desastre. Então, as pequenas coisas fazem uma diferença enorme nos negócios. Então, é isso que está falando. Então, quando eu falo aqui que esse serviço de atendimento ao cliente parece ser chave para isso, está correto, tá? Está correto. 31. Very expensive, fashionable stores do not face problems with customer service. Essa aqui é muito fácil. Por quê? Aqui está dizendo que lojas, né, fashionable, na moda, né? Estilosas, lojas estilosas, muito caras, ou seja, lojas luxuosas, né, para esse público mais exigente. Não encaram problemas com serviço ao cliente. Não encaram? Tá falando isso? Eu posso inferir isso do texto? De jeito nenhum. Tanto que vai contra a lógica, né? Então, você não pode inferir isso do texto, né? A única coisa que o texto fala é que eu tenho que atender bem o meu cliente. É a única coisa que ele fala, assim, né? Que a forma que o seu cliente vê as coisas acontecendo influencia, né? Na experiência, vai influenciar na lealdade do cliente, porque se eu fizer a coisa errada, lembra que o texto fala que vai deixar o empregado, o cliente ir embora? Walk away. Então, isso aqui é o contrário de loyal, é o contrário de leal, né? 32. An obvious lack of a dressing code can turn customers away from a business. Então, vamos ver. Aqui está dizendo que uma falta óbvia de um código de vestimenta, né, do que vestir, pode espantar clientes, né? Turn away é como se fosse repelir, espantar clientes de um negócio. Sim, está correto, porque tem uma parte aqui no texto que ele dá um exemplo de um empregado que usou, deixa eu pegar aqui, um empregado no posto de gasolina que usa uma camisa com um slogan ofensivo pode certamente causar ou levar alguns clientes a mudar a marca de gasolina e perder, né, e essa enorme companhia perder aqueles consumidores para sempre. For life é pela vida inteira, ou seja, para sempre. Então, tá correto? Então, né? Se eu não tiver uma falta de código do que vestir, ou seja, tem que ter um mínimo de bom senso para vestir. Isso é uma inferência, não tem informação no texto, mas eu posso inferir. Isso é perigosíssimo, gente, esse negócio de inferência. Mas é uma interpretação de texto, tá? Próximo. Time and money spent training employees on how to deal with people really pays off. Tempo e dinheiro gastos, né? Spent é o passado e o particípio do verbo spend, que é o verbo gastar, treinando empregados em como lidar com as pessoas realmente compensa. Payoff significa compensa, ou seja, eu tenho um custo e eu vou ter um benefício maior que o custo. A relação custo-benefício, né? Ela vale a pena. Então, payoff pode dizer vale a pena, compensa. Bom, vamos ver. Lá no texto, o que ele fala de treinamento? Ele não fala exatamente isso, tá, gente?
É muito complicado essas questões. Mas olha só, é crítico que os tipos certos de pessoas, aqueles que gostam de lidar com pessoas, sejam admitidas para posições contato com o consumidor, né? Então, aqui não está falando de dinheiro diretamente, né? Mas você não concorda que o processo de recrutamento ele tem que ser direcionado, ele tem que ter qualidade para que as pessoas certas sejam admitidas? E aqui ele fala que os empregados que exibem uma atitude de um sorriso não está no meu... Eu não sou pago para isso, né? Ou seja, eu não sou pago para sorrir, né? Um sorriso não está na descrição do meu trabalho. Deve ser dito que um sorriso certamente é requerido. E para encontrar outro emprego, se eles não podem atender, né, o comportamento esperado. Então, isso tem a ver com treinamento, né? Indiretamente, né? Não está falando treinamento, mas você não concorda comigo que tem a ver com treinamento? Então, tempo e dinheiro gastos treinando empregados em como lidar com as pessoas, né? Ou seja, uma pessoa tem um comportamento que não atende. Aí, o que eu faço com esse empregado? Eu vou falar, olha, você não pode fazer assim. É isso que está falando no texto, tá? Não é inferência, não. Ele fala, olha, tem que ser dito que o comportamento esperado é ser gentil, sorrir para as pessoas. E se você não atende o comportamento esperado, procure outro emprego. Isso fala no texto. Aqui está falando que tempo e dinheiro gasto para treinar empregados realmente compensa. E realmente compensa, tá? Eu posso inferir isso. Aqui, outra inferência, que é a última desse vídeo, tá? Senão vai ficar com 1 hora de vídeo. A gente vai ver até a questão 34, tá? Porque é o primeiro bloco, né? Que é o bloco das inferências. O bloco das inferências, por quê, Thales? Porque aqui tá falando, pode ser inferido do texto o quê, tá? Aí o último. Some broken windows mentioned for New York do not differ much from those in Brazil. Aí você me pergunta, Thales, o texto não fala nada do Brasil. Não, não fala nada de Brasil aqui. Nada. Tem nada que fale Brasil aqui. Mas é uma inferência. Então aqui tá falando que algumas janelas quebradas, né? Ah, uma coisa que eu não falei, broken é o particípio do verbo break, né? Que é quebrar. E broken aqui está como adjetivo, né? Janelas quebradas. Algumas, né? Que é um pronome indefinido, algumas janelas quebradas mencionadas para Nova York não diferem muito daquelas from those, a partir de aquelas, ou seja, daquelas no Brasil. Correto. Muitas pessoas pulam catraca, aí você pensa, muitas pessoas pulam catraca, tem muita gente que limpa, né, carro no semáforo, então essas janelas quebradas. E os exemplos, né, de roupas inapropriadas, talvez não todos os exemplos, mas eles se aplicam no Brasil? Eles diferem muito da realidade brasileira? Não. Então, está correto. Tá bom? Então, a gente fez aqui todas as questões referentes à inferência, né, que foi de 26 até 34. Então, mensagem final sobre esse bloco da inferência. No próximo bloco a gente vai ver esse according to the text, tá? Inferência, gente, é uma conclusão que você pode chegar a partir de uma informação do texto. Não necessariamente está no texto, provavelmente não vai estar no texto. Então, por isso que é perigoso. Porque você pode ver uma coisa que não está no texto e achar que está errado. É diferente eu falar pode ser inferido do texto que... E isso aqui, ó, de acordo com o texto. Aqui, ó, aqui é mais direto. Mesmo que você não concorde com o que está no texto, ou que o bom senso, não é o caso, tá? Mas vamos dizer que tem um texto absurdo aqui, com ideias absurdas. Aí tem uma questão, de acordo com o texto. Você tem que respeitar o texto, tá? O que não tiver de acordo com o texto, você vai colocar errado, mesmo que tenha a ver com bom senso, mesmo que esteja correto no mundo real. Entendeu a sutileza?
Então, é uma boa pegadinha essa questão de acordo com o texto, né, que a gente vai ver no próximo vídeo. E essa análise das inferências aqui, eu acho bem complexo, né? Nesse texto não é tanto, é mais pelo tamanho do texto. O texto é muito grande, né? E assim, você tem que fazer a prova toda de uma vez. Você, não é assim, período da manhã eu vou resolver português e inglês, período da tarde conhecimentos específicos. Não, você vai fazer a prova toda de uma vez. E você tem que dar a mesma atenção que você dá no conhecimento específico, você tem que dar aqui, porque conhecimento básico é eliminatório e classificatório. Das 120 questões, se você gabaritar a prova, você vai tirar 120. Então, conhecimento básico conta. Então, muito cuidado com o conhecimento básico, muito mesmo. Conheço muita gente com pontuação altíssima, no meu concurso mesmo. Gente que tirou, assim, 87 de pontuação líquida, teoricamente, vou dizer assim, e no inglês foi eliminado no inglês. Na época, esta prova de inglês foi considerada muito difícil, tá? E boa parte dessa dificuldade, eu entendo hoje, né? Na época eu não achava difícil, eu não lembro quantos pontos eu fiz, mas eu devo ter acertado 90% para cima. Não gabaritei, eu lembro que eu não gabaritei. Mas assim, hoje eu vejo que é uma prova difícil, porque ela envolve inferência, ou seja, ela envolve compreensão de texto, um nível mais profundo, né? Não é assim, a bola é de Maria, tá perguntando de quem é a bola? Maria. Não, é uma interpretação mais profunda. Você tem que entender de refraseamento, né? Você pega uma frase e fala, olha, essa frase tem o mesmo significado que aquela frase que tá ali. E o de acordo com o texto, ele é teoricamente mais simples, tá? A parte mais difícil que eu considerei aqui foi a parte das inferências. É mais simples, mas muito cuidado, né? Porque não vai ter frases iguais ou com todas as palavras iguais às que tem aqui. Porque não é de quem é a bola é de Maria, né? E essa aqui já é bem mais fácil, eu considero bem mais fácil, porque envolve vocabulário, na sua maioria, e uma ou outra de gramática só, tá? Agora, tem como eu saber se a Sebrasp vai explorar mais vocabulário ou mais gramática? Meu palpite é interpretação e vocabulário. Ela pode chegar e cobrar todas as questões do texto de gramática? Infelizmente pode, porque tá isso no edital, tá? Tá isso no edital, assim, termos vocabulares, né? Então, gramática tá incluído aí, embutido aí, não tá diretamente explícito no edital, gramática, não. Mas é interpretação de texto e aspectos, né, de vocabulário relacionados, né, e gramaticais relacionados ao texto. Então, pode cair qualquer coisa, tá bom? Bom, gente, até o próximo vídeo. See you next time, até a próxima, e veja outros vídeos que eu tenho gravados, principalmente de vocabulário, que não é para concurso, mas ajuda você a aumentar o seu vocabulário, e vídeos de gramática também, se você tiver tempo, evidentemente. Se você estiver estudando por concurso da Petrobras, aí você tem que priorizar resolução de questões, que é o que eu estou mostrando aqui. Bye, bye!